e eu estou aqui hoje para a gente conversar a respeito de um tema, no mínimo, controvertido. A BNCC e a avaliação, né? Como é que a avaliação aparece na BNCC e como é que a gente pode buscar uma coerência para esses dois processos, ou melhor, para o processo de avaliação a partir daquilo que a BNCC traz. Eu vou dividir a minha fala em 3 partes, né? Na primeira parte, eu vou tratar mais dos fundamentos conceituais e ideológicos da avaliação da aprendizagem. Numa segunda parte, a gente vai falar a respeito de como é que essa avaliação aparece na Base Nacional Comum Curricular. E, por fim, a gente vai fazer algumas considerações a respeito de como obter um processo de avaliação democrático, consciente e que realmente esteja a serviço da aprendizagem. Ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala em avaliação, vem à nossa cabeça uma pergunta, né? Há quanto tempo a escola avalia exatamente do jeito que a gente conhece, exatamente do jeito que está no nosso imaginário, aplicando provas, aplicando testes, dando nota, fazendo médias. Você que está aí me ouvindo, pensa, imagina, há quantos anos, na sua opinião, a escola avalia desse jeito? Vamos lá, vamos supor que você tenha chutado o quê? 100 anos? 200? Um pouco mais? Talvez você tenha dito, a escola sempre avaliou desse jeito? Não, não é verdade. A escola não sempre avaliou desse jeito. Até porque a escola, enquanto a gente conhece hoje, ela é uma construção relativamente recente, né? Século XVI para cá. Mas mesmo quando a escola surgiu, ela avaliava diferente. A gente tem registros de que há pelo menos 500 anos a escola avalia exatamente da forma como a gente conhece, dando notas, fazendo ranqueamentos. E como é que eu estou afirmando isso? Eu estou afirmando isso com base na bibliografia que a gente tem. Os 2 livros, as 2 obras, né, mais conhecidas da educação é o Ratio Studiorum, né, que é o grande manual escrito pelos jesuítas portugueses e espanhóis a respeito do funcionamento das escolas católicas. Esse manual foi escrito no século XV, cujo objetivo era, quando os povos católicos conquistassem novas terras, eles tinham em que se basear para abrir uma escola ou para iniciar um sistema educacional. E o segundo livro, né, que data também do mesmo século XV, é a famosa Didática Magna, né, que tem como autor o grande bispo protestante Johannes Amos Comeni, mais conhecido como Comênios. Se a gente vai nesses 2 livros e consulta o capítulo de avaliação, é incrível, se você quiser pode fazer isso, eles estão disponíveis na internet, né, já estão em domínio público. Consulta o capítulo de avaliação do Ratio Studiorum e da Didática Magna. A gente vai encontrar questões muito interessantes. Por exemplo, no capítulo de avaliação do Ratio Studiorum, existem algumas questões interessantes, como, por exemplo, no momento das provas, os estudantes não poderão solicitar nada de que precisem, nem aos seus colegas e nem àquele que toma conta da prova. Olha que coisa interessante. Há 500 anos, a aplicação de prova já era revestida desse comportamento, né, proibitivo. Outra passagem que tem também no mesmo capítulo do Ratio Studiorum diz respeito à disposição dos alunos. Tem uma passagem lá interessante que eles dizem assim: os alunos não deverão sentar-se em carteiras conjugadas, porém, se isso ocorrer, dever-se-á prestar muita atenção nos 2 alunos que estiverem sentados juntos, pois caso as respostas dos 2 sejam iguais, você não saberá, professor, quem respondeu e quem copiou. Isso nos revela, no mínimo, que a cola tem mais de 500 anos. Né? Uma outra questão interessante que a gente vê lá também no capítulo de avaliação do Ratio Studiorum diz respeito ao tempo da prova. E está lá escrito: o tempo da prova deverá ser estabelecido previamente e não se deverá permitir acréscimos de tempo, tendo em vista algum estudante individualmente responder a sua prova, né? Ou seja, dever-se-á se dar o mesmo tempo a todos. Então, tem mais de 500 anos que essa prática vem sendo parte daquilo que a gente entende como avaliação. Essa questão do tempo de prova, então, ela é muito interessante, né? Um aluno faltando 5 minutos, ao pedir mais 5 minutos, porque se atrasou demais e não conseguiu resolver uma questão, tem como resposta não, até hoje. Porque qual é a lógica? Você tem que fazer a prova no mesmo tempo de todos. E qual é a lógica que está por trás disso? Porque na vida você vai fazer muitos concursos, né? E os concursos dão tempo limite para que todos façam a prova naquele mesmo tempo. E aí a gente já começa a falar de alguns enganos interessantes, né? Como, por exemplo, comparar concurso à avaliação de aprendizagem. Prova de concurso é seleção, é classificação.
A avaliação da aprendizagem é um processo que é estruturado ou deve ser estruturado para garantir a aprendizagem dos alunos.